Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 123. É Diálogo com a Sombra, Hermínio Corrêa Miranda, Teoria e Prática da Doutrinação. Hoje nós estamos iniciando um tema novo, o doutrinador, né? Que primeiro nós vamos ler um pouco aqui de Hermínio Corrêa Miranda, para depois nós tecer alguns comentários. Lembrando que os comentários são embasados na doutrina dos espíritos. Então, Hermínio Corrêa Miranda, ele inicia da seguinte forma. Num grupo mediúnico, chama-se doutrinador a pessoa que se incumbe de dialogar com os companheiros desencarnados necessitados de ajuda e esclarecimento. Qualquer bom dicionário leigo dirá que doutrinar é instruir em uma doutrina, ou simplesmente ensinar. E aqui já começamos a esbarrar nas dificuldades que a palavra doutrinador nos oferece no contexto da prática mediúnica. Em primeiro lugar, porque o espírito que comparece para debater conosco seus problemas e aflições não está em condições, logo, os primeiros contatos, de receber instruções doutrinárias, ou seja, acerca da doutrina espírita que professamos e com a qual pretendemos ajudá-lo. Então vejamos. A responsabilidade do doutrinador é muito grande, até porque esse termo doutrinador, ele com o passar dos milênios, ele vai ser substituído por conciliador, né? Intermediador, conciliador, intermediador. E não doutrinador. Porque ninguém doutrina ninguém, a não ser a própria pessoa. A autodoutrinação, através da autoevangelização, através do conhecimento. Então, conciliador, sim, né? Mas vamos deixar isso para lá, porque isso é algo que existe aqui no nosso trabalho, que é o esmiuçamento, e que se nós formos explicar esmiuçadamente, muitas pessoas podem não compreender. Mas não faz parte do tema ter que esclarecer essas minuciosidades, mas ao dizer, conforme estamos dizendo aqui, você já consegue captar que o correto é conciliador, o correto é intermediador. Aquele indivíduo ali encarnado, ele é um intermediador entre o espírito e a todos ali presentes. Ele que intermedia, né? Mas nós vamos usar o termo doutrinador para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. O doutrinador, ele é aquele ser que de corpo e alma deve se entregar ao compromisso e à responsabilidade, pois esse compromisso ele é árduo, porque exige-se do doutrinador uma grande disciplina. É óbvio que ninguém é santo. O doutrinador também não precisa ser santo. Mas
o doutrinador também, ele é aquele indivíduo que no dia a dia, através da disciplina, ele deve buscar hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Por isso, recomenda-se a doutrina dos espíritos, principalmente as obras básicas, porque é necessário que o doutrinador tenha conhecimento das obras básicas, é necessário que o doutrinador tenha amor, é necessário que o doutrinador ele tenha bastante elementos condizentes à transformação moral. Pois esses três fatores, esses três elementos, conhecimento, amor e moral, ele necessita, no momento que se faz presente através do campo vibracional do médium, aquele comunicante, ele necessita desses três elementos para poder, de certa forma, instruir aquele comunicante. O doutrinador que tem conhecimento de fato da doutrina dos espíritos, ele sabe se conter. Ele sabe se conter, pois ele reconhece que em 100% da humanidade, 99% dos espíritos que se comunicam através dos campos vibracionais dos médiuns nas casas espíritas sérias. É aí que mora a questão, né? Ele sabe que 99% dos espíritos que se comunicam através dos campos vibracionais dos médiuns nas casas espíritas sérias não tiveram contato com o espiritismo aqui enquanto estiveram no corpo físico. Quer dizer, são católicos, são budistas, islamistas, são evangélicos, são crentes, enfim, 1% apenas tiveram contato com o espiritismo. Tiveram, por isso sabem que já desencarnaram, sabem, têm conhecimento da pluralidade das existências, da imortalidade da alma, da reencarnação, da desencarnação. 1%. 99% dos espíritos que se comunicam através do campo vibracional dos médiuns não tiveram conhecimento, não militaram no espiritismo, por isso, cru aqui, continuam cru de lá. Sem conhecimento aqui, continuam sem conhecimento de lá. Trazidos até as casas espíritas pelos mentores e ali acoplados no campo vibracional do médium, aquele indivíduo ele continua ignorante de causa e de efeito. Ele continua ignorante de conhecimento, cru, totalmente com relação ao seu estado naquele exato momento. Por isso, o doutrinador que tem conhecimento do espiritismo, através do bom senso, através da psicologia do tato, ele sabe de início se ele ali tenha um diálogo assim à luz da doutrina dos espíritos ou não.
já de início. Porque o conhecimento que ele amealha lhe garante essa confiança. Então, o doutrinador, nestas condições, o doutrinador nunca que deve dizer ao espírito comunicante que ele já, passou dessa por uma melhor. Nunca. Não é da responsabilidade do doutrinador levar o conhecimento do comunicante que ele, comunicante, já deixou o corpo físico para trás. Mesmo que o comunicante insista, é da responsabilidade do doutrinador, ali naquele momento, acalmar os ânimos, acalmar aquela fúria, aquela tempestade que encontra-se no íntimo daquele comunicante. Mesmo que ele diga assim, mas eu desconfio que já morri. Doutrinador, pois é um direito teu, meu irmão, de pensar dessa forma. Mas lhe confesso, com todo respeito, que você está errado. Por quê? Porque a morte não existe. Existe apenas uma mudança de planos no processo evolutivo de cada qual, de todos nós. Mas essa questão não cabe a mim te informar aqui. Aqui você veio, aqui você se encontra num hospital, num pronto-socorro, trazido por alguns médicos, provavelmente, de forma que esses que aqui te trouxeram, eles quem de fato vão te informar o que ocorreu com você, o que aconteceu com você. O mais importante é que você está vivo. Você continua vivo e continuará vivo, não importando. Porque nós não podemos ter essa pretensão de querer convencer um espírito comunicante ali a respeito dessa ciência, a qual, por exemplo, o indivíduo esteve durante 80, 90 anos aqui no corpo físico e não a procurou por receio, medo. Agora, porque deixou o corpo físico, ali nós nos sentimos no direito de levar o conhecimento dele, que ele já desencarnou, que ele já deixou o corpo físico, e que ali ele encontra-se acoplado fluidicamente ao campo vibracional de um médium. Ele desconhece o termo médium, ele desconhece o termo fluido, acoplamento, campo vibracional. Ele desconhece perispírito, espírito, pois ele não militou na doutrina, no espiritismo, enquanto no corpo físico esteve. Nós não podemos ser ignorantes a esse ponto de tentar querer convencer os espíritos só porque deixaram o corpo físico. Quando
o espírito se apresenta pela primeira vez, o doutrinador assim deve agir imparcial o máximo possível, porque geralmente nas três primeiras comunicações daquele espírito, ele ali comparecem, né, levados pelos benfeitores espirituais para acordar através do choque anímico. Depois da terceira, quarta vez em diante, o doutrinador pode sim, gradativamente, de acordo com os questionamentos que o espírito faz, o doutrinador pode gradativamente ir informando ele aos pouquinhos. Mas nada de querer em uma vez que comparece aos trabalhos mediúnicos, 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos de diálogo ali com o espírito, querer esmiuçar a doutrina toda, porque aquele espírito não militou no espiritismo, ele não tem conhecimento do espiritismo. Então, o doutrinador ele deve agir com total imparcialidade, apenas direcionando ele através do compromisso e da responsabilidade. Quando se comunica um espírito através do campo vibracional do médium, que já se comunica dizendo que militou nessa doutrina, que ele tem conhecimento de tudo que lhe aconteceu, que ele tem conhecimento da imortalidade da alma, né? Da comunicabilidade com o mundo espiritual, da desencarnação, da reencarnação. Aí sim, o doutrinador pode, assim, com muita sutileza, dialogar com ele mais abertamente, mas nunca permitindo a falta de humildade. É preciso agir o doutrinador com humildade, conhecimento, amor e bastante luta na transformação moral. Porque ele militou na doutrina dos espíritos. Ele traz consigo um pouco de conhecimento. Mas, mesmo assim, é preciso ter bastante prudência, porque a primeira e a segunda e a terceira manifestação, comunicação dos espíritos, quase sempre elas acontecem justamente para o choque anímico, de forma que o doutrinador ele terá a oportunidade de se abrir um pouco mais nas orientações com o espírito da terceira quase comunicação em diante, até porque nós temos que entender que não é da responsabilidade do doutrinador orientá-lo 100%, e sim orientá-lo parcialmente, porque ali ele esteve apenas e se encontra apenas recebendo choque anímico. O restante é da responsabilidade dos bons espíritos que executa esse trabalho no plano espiritual, de forma que 99% é da responsabilidade dos bons espíritos que ali, né,
comparece com aquele espírito, e 1% é do médium, através do seu conhecimento, através do seu amor, através da sua moral, e também dos integrantes do grupo, os médios todos, que fornecem aqueles eflúvios divino, aquelas energias de amor, de consolo, aquele espírito comunicante. O doutrinador tem que ter conhecimento, amor e moral, porque também quase sempre comunica-se através do campo vibracional do médium aqueles espíritos obsessores, que por vezes a maioria dos espíritos obsessores, eles possuem conhecimento, eles são experts no assunto, eles sabem o que estão fazendo, eles sabem que já desencarnaram, eles têm conhecimento da imortalidade da alma, eles conhecem o ponto fraco do doutrinador e dos médiuns, eles conhecem o ponto fraco da humanidade. Por isso, o doutrinador precisa ter conhecimento, porque mediante um diálogo ali com aquele obsessor, um diálogo infeliz, uma colocação infeliz do doutrinador, o obsessor pode causar uma balbúrdia nos trabalhos mediúnicos de desobsessão. Então é preciso bastante conhecimento. Nunca que os dirigentes de casa espírita deve pegar, no bom sentido do termo, deve convidar esse ou aquele que ali se encontra na assistência para vir dialogar com os espíritos comunicantes. Nós conhecemos muitas casas espíritas que, se falta hoje o doutrinador, ele é substituído por qualquer outra pessoa que encontra-se presente ali no recinto. De forma nenhuma. De forma nenhuma. A começar-se que o doutrinador, além de muito conhecimento que deve ter da doutrina dos espíritos, ele não pode, em momento algum, ser aquele médium psicofônico, né? Aquele da passividade, né? Ele não pode, em dado momento, se sentar e pedir para que outro venha e doutrine espírito através dele. Quer dizer, ele não pode ser um médium psicofônico como os outros médiums ali. Ele não pode, né, ser um passista como outros médiuns passistas. Então, existe muitos fatores que inibem, até por motivos de disciplina, responsabilidade, mediante o trabalho que ele realiza. Então, o doutrinador não é uma pessoa qualquer. O doutrinador, doutrinar espírito, não é para qualquer pessoa que está ali no grupo, que não estudou, que não estuda, que não trabalha a sua disciplina, o seu amor, a sua moral. Não pode ser qualquer pessoa. Eu não posso apontar fulano, cicrano, bertana para atuar como doutrinador. A aptidão, a vocação desses indivíduos é que os fazem
doutrinadores. É óbvio que é necessário dar oportunidade a todos, mas essa oportunidade encontra-se vinculado ao desejo de cada um, porque uns têm coragem, outros gostam de intermediar, de confabular-se com os espíritos, outros já não têm coragem, sente medo, receio e por aí em diante. Então, doutrinador na casa espírita não pode ser qualquer uma pessoa. Tem que ser uma pessoa preparada, disciplinada, de conhecimento, caráter, moral, bastante amor. Isso que faz realmente a pessoa ser de fato um doutrinador. Mas vamos dar sequência, porque esse assunto vai longe nesse tema, cujo o nome, o doutrinador. Até o próximo vídeo.